Agora nós vamos falar sobre o tema que havíamos anunciado. Ele diz respeito às eleições de 2020. A segunda parte da nossa série, dando continuidade a ela, sobre eleições, começa agora. Hoje vamos conferir uma reportagem sobre o papel do vereador junto à sociedade. Até que ponto o representante do Legislativo Municipal contribui para a definição, ou deveria contribuir para a definição de políticas públicas que contemplem a comunidade e você como eleitor. Vamos lá. O futuro de Porto Velho começa aqui, o Parlamento Municipal. É daqui que sai o orçamento para as políticas públicas da capital e leis que vão guiar a vida dos moradores. No interior do prédio, 21 cidadãos, eleitos a cada 4 anos, debatem e decidem o rumo de 500 mil de pessoas. O parlamento, a ciência política, a gente entende que é o lugar onde as pessoas têm direito à palavra, a serem ouvidas e a se expressar através de seus representantes. É uma estrutura antiga no Brasil, desde o século XVI. Simplificar a demanda de milhares ou milhões de pessoas não é uma tarefa fácil. Por isso, a Constituição teve o trabalho de fixar um número específico de vereadores de acordo com a população de cada município. Nós temos 21 vereadores, obedecendo a uma regrazinha da Constituição, lá no artigo 29, que diz que, conforme o tamanho do município, são distribuídos um teto de até X número de vereadores. No caso nosso, acima de 165 mil habitantes, até 316 mil habitantes, o número de vagas até 21 vereadores. Que é o caso. Então, a Lei Orgânica de Porto Velho constituiu, assim, a nossa Câmara de Vereadores com o número de 21 cadeiras para o Parlamento Municipal. O número de habitantes de um município também determina o quanto cada vereador pode ganhar. No Brasil, o salário para a classe varia entre R$ 5.600 até R$ 21 mil. Além disso, cada vereador também tem direito a montar seu gabinete, conforme estipulado pela própria Câmara Municipal. Hoje um vereador ele ganha um salário de R$12 mil, 12 mil e uns quebradinhos, com os descontos de imposto de renda, tudo mais, vai dar uns R$ 9.600. Ele tem direito à contratação de 10 assessores, né, por gabinete. Em gestões anteriores era 30, 25, 26. Mas só números não indicam a boa intenção e eficiência de um vereador. É preciso que ele ou ela, além de conhecer, também respeite e exerça de forma satisfatória as suas respectivas competências. Um vereador não pode prometer uma creche, não pode prometer o asfaltamento de uma rua, pavimentação de uma avenida, porque essa é a função do executivo. Se ele faz isso, ele está mentindo, iludindo, né? Ele pode sim legislar para que o orçamento do município seja melhor destinado para as políticas públicas. Ele pode representar as demandas, ele pode cobrar, ele pode exigir, ele pode fiscalizar se essas ações políticas e programáticas do executivo estão sendo ou não executadas, mas ele não pode prometer fazer alguma coisa que não é do seu orçamento, não é da sua competência legislativa, mas uma competência orçamentária. Em Atenas, o berço da democracia, os atenienses se reuniam nas chamadas ágoras, espaços públicos a céu aberto, onde eles debatiam e discutiam soluções. Hoje, séculos depois, os atenienses modernos se reúnem em espaços fechados. Na prática, o povo continua a ter voz, mas para viabilizar todo o processo, nem todos conseguem falar. E por isso, eles elegem seus representantes, que trazem a demanda do povo aqui para o plenário. Só que a transparência de todo esse processo fica em xeque, se o povo esquece de acompanhar e fiscalizar a quem eles mesmos elegeram. Nós temos que sair dessa ideia de um processo de cidadania passiva, onde a pessoa participa em um dia a cada 4 anos e fica de longe observando ou sofrendo na pele as consequências de uma escolha até mal feita, substituir essa cidadania passiva por uma cidadania participativa, mais ativa. Participação que não necessariamente precisa ser feita de forma presencial. Com a ajuda da tecnologia, o eleitor hoje pode acompanhar a atuação do parlamento e dos vereadores
sem sair de casa. Toda cidade tem lá o site da Câmara Municipal. Então você pode acessar o site da Câmara e acompanhar por ali as sessões que estão sendo propostas, né, as sessões plenárias. Você pode acompanhar a agenda, né, dos vereadores. Você pode acompanhar quais são as audiências públicas que estão sendo propostas, né? E, de repente, todas essas sessões, essas audiências, em geral, elas são, salvo casos muito restritos, elas são abertas ao público. Então, você pode ir, você pode participar. Outra ferramenta aliada na fiscalização do Parlamento Municipal é o portal da transparência da própria Câmara. Aqui, o eleitor pode acompanhar a gestão dos recursos, como despesas com serviços e pessoal. Até as redes e mídias sociais também se converteram com o tempo no elo entre os eleitos e os eleitores. Que é acompanhar por meio das redes sociais. Então você pode seguir o candidato que você escolheu, né? Seguir lá a linha do partido ao qual ele é filiado e tentar acompanhar de alguma maneira as propostas que eles estão apresentando em cada uma dessas ao longo desses anos, né? Então é uma forma que você tem o tempo todo de estar atuando. Não é necessariamente indo lá, mas sempre pedindo as informações. Acompanhar o que o município faz, acompanhar o que a Câmara dos Vereadores do seu município faz, acompanhar a aplicação do recurso, participar do planejamento das políticas públicas. Isso seriam formas de controle, mas isso não pode ser delegado, né, somente a alguma instituição ou algum partido, alguma coisa. Tem que ser um compromisso do cidadão de responsabilidade. Olha, para complementar o assunto, eu conversei com o prefeito Wildon Chaves, o papel do Poder Executivo nessa história toda. Vamos conferir. Nós estamos no prédio do Relógio, centro de Porto Velho, no gabinete do prefeito da cidade de Porto Velho, Wildon Chaves. E uma pergunta que está, inclusive, prefeito, numa série que estamos fazendo sobre as atribuições do Executivo, as atribuições do Legislativo que, às vezes, a população não conhece e até acaba confundindo. Já já nós vamos chegar lá, mas muito obrigado por nos receber no seu ambiente de trabalho, respeitando todos os critérios de pandemia, viu, gente? Nossa equipe, nós na distância correta. Obrigado, prefeito, é um prazer revê-lo. Prazer todo meu, Domingues. Prefeito, já dei uma deixa sobre essa questão das atribuições. É exagero meu dizer que é assim ainda, ou o senhor ainda se depara com isso? Que grande parte, inclusive da população, às vezes até nós, cronistas, articulistas, repórteres, confundimos nas nossas reclamações, até nas nossas crônicas. A atribuição do Executivo versus a atribuição do Legislativo. Quando o senhor assumiu, o senhor se deparou com essa realidade e ela ainda é premente, ainda é existente? Não, na verdade, isso é nós seguimos a teoria clássica de Montesquieu, com a separação dos poderes. Certo. Então, inicialmente, era tão somente Executivo, que executa, que faz as obras, o Legislativo, que legisla e fiscaliza o Executivo, e o Judiciário. Depois da Constituição de 88, nós, embora não esteja na teoria da tripartição de Montesquieu, nós temos o Ministério Público e os Tribunais de Contas também, com todas as características e prerrogativas dos três poderes. Certo. Então, hoje, eu poderia dizer que nós temos aí 4 ou 5 na prática. Isso causa também isso é importante, são os órgãos de controle que fazem o seu trabalho, cumprem sua missão constitucional, mas, de um outro lado, também, em muitas situações, causa transtornos para o Executivo. E o Legislativo tem a sua parcela enorme de responsabilidade, é necessário. Eu sinto, às vezes, que a própria população não conhece o papel dos vereadores, dos deputados estaduais, dos deputados federais e dos senadores. É fundamental para o funcionamento do sistema democrático. Então, o que funciona aí, Domingos, é aquilo que se chama os freios e contrapesos. Só um executivo, sem uma fiscalização, sem um judiciário, iria virar uma ditadura por prazo estabelecido. Certo. Então, assim, é necessário.
é necessária essa participação. Mas para a execução ou para a idealização da política pública, qual é o melhor caminho? Que experiência Hildon Chaves traz ou adquiriu nesse tempo, nesse entendimento, prefeito? As políticas públicas são da autoria, da inspiração, da intuição do executivo ou elas são de um trabalho macro? Vamos lá. O que há é um trabalho de articulação. Vou falar pela nossa gestão. Certo. Então, nós temos uma base aliada dentro da Câmara de Vereadores, e isso é natural em qualquer sistema democrático, em qualquer parlamento. Mas nós trabalhamos a várias mãos em muitas situações. Eu não posso prescindir, deixar de considerar boas ideias que vêm do parlamento também. E a partir daí nós começamos a desenvolver as políticas públicas. O parlamento não pode sozinho determinar uma política pública, porque em 99% dos casos ela implica em despesa. Certo. Então a Câmara de Vereadores não pode aprovar leis, isso é inconstitucional, que traga despesa para o Executivo. Porque nós, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, nós sabemos aonde o sapato aperta. Então, essa política pública e toda essa questão de realização de despesa é autoria exclusiva do Executivo. Mas nós ouvimos e, às vezes, importamos também algumas ideias nesse sentido. Prefeito, a TV Alamanda, o SBT Rondônia te agradecem pela gentileza. Obrigado por nos receber. Muito obrigado, Domingues, e um grande abraço a todos vocês. Essa foi a prosa com o prefeito Hildon Chaves, direto do seu gabinete, para o SBT Rondônia. Muito bem, obrigado mais uma vez ao prefeito, obrigado à nossa equipe de reportagem e a todos que falaram sobre o papel do Legislativo e do Executivo. E eu incluí no comentário inicial, quando falei e dei a deixa que faríamos esse capítulo da série, o papel da gente, né? O meu, como cidadão, o teu papel, o papel da nossa emissora, o papel da televisão, do rádio, dos comunicadores, da nossa gente aqui, do jornalismo, e o teu papel, que é o do cidadão, da cidadã, que não pode ser passivo, como muito bem disse o entrevistado. Essa passividade, essa zona de conforto, essa morbidez, esse distanciamento de tudo o que acontece. A falta dessa efetividade nossa como cidadão, ou a gente ficar só lá nas redes sociais, lá no fundão do Facebook, falando mal, reclamando, mas não buscando saber de fato o papel de cada um de nós. Como é que está se comportando uma Câmara de Vereadores? Como é que está se comportando a Prefeitura? Como é que está o candidato em quem votamos? Um candidato que teria ou tem alguma afinidade com o que a gente acredita, com o bairro, com a nossa ideologia, com o nosso modo de pensar. O histórico, a vida pregressa, porque agora eles vão começar a bater a porta de novo, vão começar a entrar nas suas redes sociais. Essa semana mesmo, a gente já começa a receber pré-candidatos aqui, eu acho importante. O programa tem um tempo bom para a gente poder ter essa prosa com os partidos, com os pré-candidatos, trazer perguntas pontuais, assumir compromissos, saber se de fato eles estão preparados para a gestão ou se só querem o poder, ou se só querem que o partido se dê bem, só querem que o seu grupo, que o seu sistema, que o seu núcleo, o seu modus operandi sobreviva, ou não. São cidadãos e cidadãs bem interessados, bem intencionados, com boa vontade, com capacidade. Precisamos de gente com capacidade para legislar, para fiscalizar, para executar e fazer projetos, para desenvolver políticas públicas, para entender o sentimento da nossa gente, para transformar isso em realidade. Eu e você temos esse papel. Sair dessa zona beligerante de nós contra eles, Bolsonaro versus Lula, Lula versus Bolsonaro, Flamengo versus Vasco, Corinthians versus Palmeiras, minha religião é essa, tua não é aquela, o Deus é o meu, não é o teu. E começar a entender a situação de um modo maior, mais aberto, mais autoral, mais informado, mais consciente, mais presente. Parar de ouvir e ler fake news, um burburinho, a fofoca, fulano disse, fulano reclamou. Não, saber se é verdade. Ir atrás do fato, conhecer a história da pessoa,
Quem que é esse candidato aí que está te procurando? Qual é a dele? Quem é que foi? O que está pegando? Qual a trajetória dele? Ele tem histórico ou ele tem ficha corrida? Tem que saber. Porque às vezes, Janine, o cara não tem currículo, ele tem ficha. Ele tem o dedinho dele lá. E às vezes tem também porque foi injustamente processado, também tem isso. Tem muita gente que respondeu, foi alvo de operação e depois foi inocentado e ninguém inocentou o cara também. E ficou lá com a mancha na sua carreira. A gente precisa saber, conhecer essas histórias. Vamos falar sobre isso mais durante o programa.